as pessoas têm muita dúvida nessa questão da iluminação, o que a gente utiliza, o que pode ser feito para um melhor enquadramento da câmera, enfim. Vocês podem notar aqui que eu tô com uma qualidade boa de imagem, tô filmando em 4K aqui hoje com minha câmera 6300. Estou utilizando uma lente 50mm original Sony, estou com um refletor aqui dentro de um softbox bolha, tá? De fundo aqui tem uma iluminação direcionada nos objetos da estante, do lado de cá tem uma iluminação de corte que está fazendo esse detalhe aqui no meu cabelo, e tem um bastão de LED atrás de mim só para dar um detalhe aqui na coloração, tá? Tem vários formatos, e o meu enquadramento podem ver que eu estou centrado, tá? Eu estou no centro, frontal com a câmera, tá? Com um enquadramento bem certinho, um espaçamento em cima, espaçamento dos lados, que é, caso eu for fazer um corte para Reels, é só cortar na vertical aqui, pronto, o corte de Reels está feito, tá? Então assim, você tem que pensar muito na qualidade do teu vídeo, você tem que pensar muito na iluminação, você tem que pensar muito no enquadramento. Ninguém quer assistir um podcast escuro, ninguém quer assistir um podcast mal enquadrado. Ninguém quer assistir um podcast assim, ó. Já pensou que é ruim assistir um podcast assim, com esse lado todo aqui sobrando? Não dá, pessoal, não dá. Ainda mais quando a câmera for meio que na diagonal. Eu tenho uma base aqui, tá, pessoal? Não tô fazendo isso por, tipo, de olho, ó. Eu tô puxando meu microfone aqui, alinhando ele aqui, ó. Baseado na minha base, que eu tenho um retorno do meu lado aqui, que tem uma televisão. Então isso é importante, a gente já vai chegar no retorno. Eu tenho um retorno aqui e um retorno lá na televisão do outro lado lá, que os convidados podem se ver também. Então tem tudo isso, tem todo um detalhe pra você ver como que tá ficando. Se você usa hoje a Tem Mini Pro, ou você pretende utilizar a Tem Mini Pro, ou outra interface de vídeo que tenha aquele retorno de 4 câmeras que você vai ver aqui, ó, eu vou estar colocando aqui para você dar uma olhadinha, você pode notar que tem o Preview e tem o Program. Normalmente é assim, tá? O que está em Program está gravando, realmente, definitivamente, ou está transmitindo ao vivo. O que está em Preview seria a próxima câmera a ser selecionada. Quando está em Preview, você pode dar aquela olhadinha assim, opa, será que eu estou enquadrado? Então, enquanto o teu convidado está falando, você como host dá aquela olhadinha básica ali, opa, deixa eu me enquadrar aqui para ver se está certo. Você pode instruir o teu convidado também da mesma forma. Se você estiver falando, você pode falar para ele assim, ó, quando estiver gravando o teu podcast e eu estiver falando, dá uma olhadinha básica para a televisão e vê se você está no enquadramento correto. Se você estiver no meio da câmera, tá ótimo. Claro que tem podcast que gosta de fazer um enquadramento um pouco diferente para aparecer, de repente, objetos na estante do lado, algum detalhe diferente. Mas o básico é você centralizado no meio da câmera, né? Agora vamos pro projeto principal, que é gravar o teu primeiro episódio. Agora sim chegou realmente a hora da verdade, né, pessoal? A hora de apertar o REC ali no OBS Studio ou, sei lá, no StreamYard, enfim, qualquer outra plataforma que você usa. Mas antes de gravar o primeiro episódio, lembre, pessoal, teste tudo. Teste microfone, teste câmera, teste iluminação, teste roteiro, faça a gravação de teste direto pelo OBS Studio para ver se o arquivo final vai ficar bom, para não ter nenhum tipo de problema na hora H, pessoal. Faz aquele aquecimentinho de voz básico, se você precisar. Para você que tem dificuldade em falar em público, olhar para a câmera e falar alguma coisa, faz aqueles aquecimentos de voz, é importante para você, e isso vai ajudar no cansaço vocal, vai deixar a tua fala mais natural. Você pode ver que no começo dessa gravação aqui, eu tô com um teleprompter aqui, tá, pessoal? Eu tô seguindo um breve roteiro, tudo eu tô tentando falar muito naturalmente pra vocês aqui. Tem um controlinho na minha mão aqui, ó, que depois eu vou falar sobre isso aqui também. Isso aqui faz um jeitão, hein, galera, tá? Mas assim, no começo ali tem um breve roteiro pra eu ser seguido, porque são 30 aulas, né, pessoal? Então tem que seguir um roteirinho pra você não esquecer de nada, mas existe um passo a passo pra ser seguido, não exatamente um texto a ser lido. Isso vai ajudar muito você pra falar mais naturalmente com o teu público, tá? Pra você não esquecer de nada, pra você não gaguejar, pra você não cansar, tá? Tem muita coisa, muito detalhe aí que vocês vão aprender nesse curso. Lembra aquele briefing que eu falei pra vocês? Chega 20 minutos antes no estúdio, conversa com o teu convidado, vai se ambientando. Tudo isso faz parte da fala natural durante o teu podcast. Se você chega 2 minutos antes da gravação, vai começar a rodar o cronômetro, pau, cara, não tem o que fazer. As pessoas ficam cansadas, as pessoas já chegam cansadas, as pessoas vão gaguejar, as pessoas vão travar e vai ser muito ruim pro teu podcast. E também sobre voz, pessoal, olha só, evite falar muito rápido, pessoal. Não adianta você falar muito rápido que as pessoas não vão te ouvir. Você não tá 2 vezes no WhatsApp pra falar tão rápido assim. Você tem que falar devagar, mas não tão devagar, que senão fica uma coisa muito ruim de assistir, né, pessoal? Então fale natural, fale como se estivesse conversando com uma pessoa na tua frente. O teu público precisa entender o que você tá dizendo, tá? Ele não precisa ficar
ficar ansioso, não precisa ativar a dopamina das pessoas nesse momento, tá? Você precisa falar com naturalidade. Se você errar, segue em frente. Não dá nada gaguejar um pouquinho. Não tem problema gaguejar um pouquinho. Dá pra cortar na edição. Então você não precisa parar toda vez que você erra, a não ser que seja uma aula. Ah, errei. Putz, vamos travar, cortar aqui. Lá no Premiere a gente, ou o DaVinci Resolve, enfim, qualquer outra plataforma de edição, lá a gente resolve. Pessoal, se for aula, ok. Mas se for um podcast, cara, segue o baile. Quanto mais natural, quanto mais fluido, quanto mais dinâmico for, melhor. Às vezes eu sei que escorrega uma palavra, às vezes você fala atropelado alguma coisa, mas, cara, não tem problema. Se for um episódio só você, tenta manter a energia pra cima. Eu sei que você, às vezes, coloca ali no teleprompter, que nem eu tô usando o teleprompter aqui, né? Às vezes a gente coloca um roteiro ali que não é exatamente como a gente fala. Hoje, com a inteligência artificial, o próprio ChatGPT, ele não te entende muito bem. Às vezes ele vai colocar uma palavra ali que não é exatamente como você fala. Por exemplo, quando você conversa com as pessoas naturalmente, você fala para ou pra? Normalmente você fala pra, né? Quando você tá acelerado ali, eu vou pra casa para fazer alguma coisa. Eu vou pra casa pra fazer alguma coisa. Você vai tentar falar o mais rápido possível, é normal. Então você não precisa falar tudo certinho todas as vezes. Quanto mais certinho, quanto mais robotizado, pior vai ficando, pessoal. A não ser que você seja um podcast muito formal, um podcast, por exemplo, de advocacia, um podcast de saúde, psicologia, que normalmente as pessoas falam com mais tranquilidade, explicando alguma coisa. É diferente, pessoal. Agora, se for um podcast de mesa cast, que é uma discussão, uma conversa aberta, descontraída, fala do jeito que vier na cabeça, conversa da forma que você achar melhor com o teu convidado, que vai ser muito melhor pro teu podcast. Lembre, pessoal, se for uma entrevista, o papel do host é guiar a conversa. Não monopolizar, pessoal. Não monopolizar o papo, porque vai ficar ruim. Beleza. A gente gravou o primeiro episódio, só festa, deu tudo certo, terminou a gravação, ótimo, bom trabalho. Mas o que a gente vai fazer agora? Qual que é o trabalho da pós? Agora vem a parte da edição. Então você tem que dar aquela revisada no áudio, você tem que dar aquela revisada no vídeo, você tem que tirar partes desnecessárias realmente, ajustar o volume se quiser, adicionar trilha sonora, colocar efeito, colocar vinheta, colocar pop-up em tela. Curta, se inscreva, compartilhe, siga nas redes sociais, colocar o nome do host, colocar o arroba do host do Instagram, colocar o arroba do convidado em tela, enfim. Tem toda uma parte da pós envolvida, que depois a gente vai falar também sobre isso com mais detalhes. Não esqueça da capa, do lançamento, da descrição, toda a plataforma, pessoal, exige uma arte e um texto de apoio, explicando um pouquinho sobre o podcast. Não quer dizer que seja uma regra você colocar, você pode deixar um vídeo solto no YouTube, sem problema nenhum, sem capa, sem texto, mas vai fazer sentido para você? Você precisa de algo profissional, pessoal. Então, algo chamativo, direto ao ponto, que realmente faça com que as pessoas sintam vontade de assistir aquilo, tá? Se você vê hoje, pode fazer um teste. Abra teu YouTube no computador, assista um vídeo. Olha na barra lateral direita, você vai ver que tem vários vídeos sugeridos para você ali. Se tiver um vídeo ali sem um texto, sem uma arte, não vai te chamar atenção para você assistir. Normalmente os vídeos sugeridos do lado direito ali são vídeos que você pode ter interesse. E se você bater o olho ali e ver que é algo que você não tem interesse, você não vai clicar para assistir. Consequentemente, você não vai ganhar audiência, tá? Se você precisa ganhar audiência. Você precisa despertar nessa pessoa a vontade de assistir. Com uma thumb elaborada, com uma frase muito bem elaborada na thumb, um texto de apoio na descrição e principalmente um título muito bom para o YouTube. Depois a gente vai falar sobre isso na parte da distribuição do projeto. Mas já que a gente falou um pouquinho sobre distribuição, você tem que escolher onde que teu podcast vai ser publicado. Vai ser publicado no Spotify, no YouTube, vai ser publicado no Deezer, vai ser publicado no Instagram, vai ser publicado no Facebook, vai ser publicado no TikTok. Enfim, pessoal, isso é divulgação. Quanto mais divulgar, melhor para você. Então, divulgue muito nas redes sociais, compartilhe cada episódio que seja com teus amigos, compartilhe em grupos no WhatsApp, compartilhe em lista de transmissão. E esse é o último ponto muito importante, tá, pessoal? Não adianta só postar e esperar que a mágica aconteça, esperar que as pessoas descubram o teu podcast sem você fazer essa divulgação. Não adianta, isso não vai acontecer. Tá? Você precisa divulgar teu podcast de forma estratégica. Se você está aqui e quer criar um canal de podcast, você já tem que pensar na estratégia de divulgação. E o que normalmente acontece? 90% das produtoras no Brasil não oferecem um serviço de divulgação. Porque não é a função deles. A produtora é produtora, vai fazer a gravação e pós. Quem faz a divulgação normalmente é a agência de marketing. Hoje eu aqui em Curitiba tenho uma união das minhas duas empresas, que é o Estúdios Digicast, tá aqui na descrição, @, que tá aqui na tela também. E a agência de Juin, que é a única agência especializada em divulgação estratégica de podcast. Então eu consegui unir o útil ao agradável. Eu consegui unir a parte de gravação e edição
com a inteligência da pós. Essa inteligência do podcast, pessoal, só em 2024, só para você ter uma ideia, organicamente. Veja, eu sou gestor de tráfego pago há 8 anos e dificilmente eu uso tráfego pago em podcast, porque eu sei que uma estratégia orgânica bem definida funciona muito bem. Então, foca no que realmente importa, na estratégia. Batemos mais de 92 milhões de views em podcasts com os nossos cases aqui na produtora, só em 2024, pessoal, organicamente. Então, funciona. Se alguém chegar e falar para você assim, ó, a estratégia orgânica não funciona, cara, dá um tapa na cara dele e fala, funciona sim. E se você está assistindo essa aula e precisar de uma divulgação estratégica para o teu podcast, sem compromisso, me chama no privado, meu WhatsApp tá aí, meu WhatsApp para quem quiser me chamar tá liberado, a gente conversa, eu explico para vocês aí como que funciona uma divulgação estratégica de podcast, porque é muito diferente uma estratégia de produtos e serviços comercial, vamos dizer assim, para uma estratégia de podcast, tá, pessoal? É muito diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O algoritmo é diferente, a entrega é diferente, o acompanhamento da pós é diferente. Então tem muita coisa aí que você precisa entender. Que se você entrar num estúdio só para gravar, produzir, fazer uma pós e ter esses produtos em mãos, e você mesmo postar, é muito diferente que uma agência de podcast pode fazer para você, tá, pessoal? Conclusão, pessoal, para essa aula, o que você precisa lembrar? Recapitulando os passos para você tirar o podcast do papel e fazer ele acontecer, pessoal. Definir o formato e estrutura do episódio, criar um planejamento muito sólido com tema, com calendário. Lembra disso que a gente falou no começo? Escolher um local adequado para gravação, não adianta fazer no quarto com o cachorro do vizinho latindo. Faça teste, ensaie antes, faça o briefing com o convidado e, principalmente, cuide da pós e divulgação. Se você seguir todos esses passos certinho, pode ter certeza que você vai estar na frente. Realmente, com certeza, da maioria, muitas pessoas que começam sem planejamento já desistem no meio do caminho. Isso é fato, pessoal. Como eu falei lá no começo, são mais de 60 canais de podcast que eu já produzi nas minhas produtoras, tá? E é batata. Quem começou sem planejamento, quem não quer uma assessoria de podcast na sequência, desiste. É fato, pessoal. Não é brincadeira que eu tô falando. As pessoas que têm uma assessoria, que não se preocupam com nada, vão longe, pessoal. Eu tenho podcast aqui com 5 temporadas, tá? E cada temporada com 12 episódios. Tem temporada aqui que tem 1 ano de podcast, sabe? Porque as pessoas levam a sério, pessoal. O podcast não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser um negócio, você tem que levar a sério. Então, assim, se você quer um podcast que dê resultado, você precisa de estratégia. Para ter estratégia, você precisa de alguém para te ajudar. Se você pegar para fazer sozinho, pense comigo, você é dono da empresa e você quer fazer tudo, comercial, financeiro, blá, blá, você não vai dar conta em nada. Você tem que terceirizar esse tipo de situação, você tem que delegar. E lembre, você precisa delegar e não delargar. Agora que você sabe como estruturar o teu primeiro episódio, na próxima aula a gente vai falar sobre equipamentos, sobre o setup ideal para cada episódio, com qualidade, sem precisar gastar uma fortuna. E é isso, pessoal. Espero você na próxima aula. Até mais.